Olá pessoal, aqui é Thiago Correia trazendo para vocês mais uma estratégia fantástica de Price Action. Dessa vez vamos falar sobre Inside Bass. Temos mostrado aqui muitas estratégias para você fazer a operação de maneira profissional em todos os mercados financeiros, seja no Forex, nas opções binárias, na Bovespa, na criptomoeda, em qualquer índice e com toda certeza e com muita clareza, sem você precisar usar qualquer tipo de indicador, porque todos os indicadores dão sinais falsos e sinais atrasados, gerando inconsistência no mercado, perdas e grandes decepções para muitas pessoas. O que é a estratégia do Inside Bass? Eu vou mostrar aqui 3 exemplos para que vocês possam entender. Primeiro, eu recomendo que toda estratégia que você for usar no Price Action, que você use as estratégias em cima de suporte, em cima de resistência e, melhor ainda, quando você está seguindo uma tendência. Por exemplo, aqui nós estamos no NZD-USD e aqui nós estamos em H4 e nós estamos aqui em um ponto de suporte muito nítido, ok, pessoal? Por quê? Nós percebemos aqui onde os candles chegam uma vez, aqui ele dá um rompimento falso, terceira vez, quarta vez e quinta vez aqui no gráfico de H4. Ok, galera? Então, nós já presenciamos aqui nessa região, porque o suporte não é uma linha, é uma região, nós presenciamos aqui um ponto ou uma região de suporte. Ok, galera? Quando a gente volta aqui para o H1, nós percebemos a presença de um Inside Bass. O que é um Inside Bass? Deixa eu dar aqui um zoom. É quando você tem um candle maior do que todos, e aí o que você faz? Eu coloquei aqui essa faixa azul, deixa eu tirar ela aqui, mostrar aqui para vocês. É quando você tem aqui um candle, geralmente maior do que os outros, com muita expressão. Você marca que esse candle do topo até o fundo, incluindo a linha, né, incluindo aí a sombra do candle, e aí você percebe que todos os outros candles estão dentro desse candle aqui. É como se esse candle aqui, ele engolisse todos os outros, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Nós temos aqui, ó, colocar aqui um, ok? Então, isso daqui, olha que interessante, esse candle aqui, o verde, ele vai abarcando, engolindo todos os outros candles, ok? Mostrando aqui para vocês, ó, eu me refiro aqui ao candle verde, tá? Mostrar aqui para vocês aqui, esse cara aqui, ó, esse candle verde aqui, ele está envolvendo, essa é a palavra melhor, envolvendo todos os candles. Esse daqui até sai um pouco para fora aqui na sombra, mas a sombra não vai contar aqui para a estratégia de Inside Bass. Esse daqui também sai na sombra, então também não vai contar. Só quando sai o corpo. Quando sai o corpo para fora dessa região onde ele está envolvendo ou engolfando esse candle verde, pode ser, né, uma região interessante para compra. Aqui, ó, quando ele sair, aqui, deixa eu mostrar aqui, quando der um candle saindo aqui, ó, saindo assim, para fora dessa região aqui, ó. Ok? Quando nós tivermos ali um candle ultrapassando essa região, será um ponto interessante para compra, uma vez que nós estamos em cima de um suporte, tá? Em cima de um suporte. Então, o que nós aguardamos aqui? Nós aguardamos a formação de um candle dessa maneira aqui, ó. Um candle aqui assim, verde, fechando acima, tá? Fechando acima. Quando esse candle estourar aqui, ou romper acima desse Inside Bass, desse candle, e fazer o fechamento, né? Ele abre fechando. Quando ele fechar aqui, seria um ponto muito interessante para compra, tá? Seria um ponto muito interessante para compra dentro da estratégia do Inside Bass. Mas por que nós estamos comprando aqui?
porque nós estamos em uma região de suporte. O mesmo seria válido se você estivesse em uma resistência e você tivesse um candle rompendo para baixo, todo inside base. Vamos mostrar aqui, ó. Um exemplo aqui, tem uma resistência aqui, essa linha azul. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Vamos pegar aqui um exemplo. Tem essa linha azul aqui que é uma resistência. Aí ele dá um candle vermelho aqui, um candle de expressão. Aí você não entra. Aí depois ele dá aqui um verde. Aí depois novamente ele dá aqui um outro verdinho pequeno. Depois ele pega e dá aqui um outro candle vermelho. Depois ele vem e faz um outro candle verde. Né? Vamos descer um pouco mais aqui. Um outro candle verde. Depois ele vem e faz isso daqui, ó, um candle vermelho. Né? O que vai acontecer aqui nesse momento? Você vai entender que todos esses candles eles estavam envolvidos por esse candle, né? Esse vermelho aqui. Então você tem ali, vamos contar aqui, nós tivemos ali 1, 2, 3, 4, aí no caso desse exemplo, o quinto candle fez esse rompimento, ou esse estouro. E é interessante você ter no mínimo 5 candles, o quinto vem a estourar, ou o sexto, ou o sétimo, ou o oitavo. Quanto mais candle tiver dentro do inside bars, quando ele fizer esse rompimento, ou esse estouro, ou esse breakout, aquela nova tendência que vai se iniciar, a probabilidade é que ela seja maior. Tá? Então aqui nós ficamos esperando, dentro dessa região aqui, deixa eu aproximar aqui o zoom, deixa eu aproximar aqui, colocar aqui um quadrado branco, dentro dessa região aqui do inside bars, ó, nós ficamos aguardando, não apareceu aqui em branco, coloquei em azul, deixa eu colocar aqui em branco, dentro dessa região aqui, desse quadrado branco, nós esperamos um candle fazer um rompimento de alta, tá? Fazendo aqui, ó, esse rompimento. Apareceu um candle aqui, fechando aqui acima, né? Com uma sombra. Vamos mostrar aqui. Com uma sombra. Quando der esse candle, que o corpo dele estiver acima do corpo desse candle aqui, quando o corpo desse candle fechar acima do corpo desse candle aqui, aí sim seria uma região muito interessante para compra, tá? Muito interessante, porque nós estamos no suporte. E se esse inside bars, deixa eu apagar aqui essa estratégia chamada inside bars, né? Vamos supor que ele não feche aqui, né? Vamos apagar tudo isso daqui. Mostrar para vocês aqui um outro exemplo. Vamos supor que esse inside base ele continue, né, com vários candles aqui dentro. Né? Ele dá aqui um outro candle de venda, aí depois ele dá aqui um outro candle de alta, e ele vai continuando dentro do inside base, dá mais um outro de alta aqui. Ou seja, aí ele vai ter o quê? Vários candles dentro do inside base. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 candles. Quanto mais candle tiver preso dentro dessa acumulação, ou dentro desse inside bars, maior vai ser a força da tendência depois que houver um estouro, um rompimento, um breakout. Tá? Aí sim nós acreditamos que o que vai acontecer com essa tendência? Essa tendência, se houver muitos candles ali dentro, e demorar bastante, quanto mais ele demorar, melhor é. Tá, pessoal? É importante falar isso, hein? Quanto mais ele demorar, melhor é. E se ele demorar muito esse rompimento, essa tendência vai ter muita força. Mas se tiver poucos candles, essa tendência pode ser pequena. A probabilidade é que ela seja pequena, tá? Se houver poucos candles. Se houver muito, ela vai ser maior. Tá? Então é importante, até para você medir a força dessa tendência. Então acho que está bem claro aqui essa aula, mas vou dar aqui mais um exemplo. Por exemplo, aqui no áudio SD. Vindo aqui em H4, você consegue também observar comigo com muita nitidez, com muita clareza. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em branco. Está em azul. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes.
Um suporte é toda vez que ele chega na mesma região 2 vezes ou mais. Então nós estamos na 4ª vez aqui em uma região de suporte. Tá? No D1 também nós vemos aqui um rompimento falso aqui. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Era uma resistência, depois ele rompe. Aqui de novo ele respeita a resistência. Aqui ele dá aqui uma acumulação aqui e o preço começa a perder força aqui. Tá? Então aqui a gente vem aqui em D1. Olha aí que interessante. Novamente, nós encontramos um inside base. Tá, galera? Um inside base aqui. Nós estamos aguardando. Ó, todos os preços estão sendo envolvidos por aquele candle verde ali. A gente mede também a sombra dele. Tá? O que nós aguardamos em cima de um suporte? Mesmo exemplo. Né? Quando nós tivermos aqui, então, um candle fechando acima. Quando o fechamento desse candle for acima desse, quando ele fechar aqui, ele vai ter a sombrinha dele aqui, ok, galera? Ele vai ter a sombrinha dele aí. Quando ele fazer o fechamento aqui, fechou esse candle e for começar outro, a gente entra com a compra. Onde que vai o stop loss? O stop loss vai abaixo. Aqui assim, ó, nessa região. Tá? Vai abaixo. E o alvo? Aí já são outras estratégias, né? Temos várias aulas ensinando sobre alvos. 1 para 1, 2 para 1, Fibonacci de expansão, que você pode estar usando como alvo. Na nossa mentoria também a gente fala sobre alvo. Então tem muita coisa, mas vamos focar aqui primeiro, para a gente não fugir muito do inside base, tá? Vamos deixar a questão do alvo aí por enquanto em aberto. Mais um exemplo aqui de inside base, GBP-USD. Olha aí que legal. O mercado veio, vamos ver aqui uma coisa aqui muito interessante. Vamos pegar aqui em D1, olha aí, D1 sim, a gente encontrou aqui uma resistência, ok? Então a gente tem aqui o preço chegando uma vez aqui, outra vez aqui, toda essa região aqui é uma resistência, beleza? Show de bola. Quando a gente volta aqui em H1, o preço então, o que ele faz? Faz aquilo que nós já conhecemos. Ele faz um fundo, né? Deixa um fundo aqui, ok? Depois ele desce, forma um fundo mais baixo, deixando essa vela aqui, seria um ponto já de compra aqui, né? Porque nós temos um topo mais baixo, e esse candle sendo rompido, esse fundo aqui, por esse candle de força, que é uma outra estratégia, padrão de 4 linhas, padrão de 4 passos, é a mesma coisa. Mas não vamos entrar aqui nesse assunto também não, para não complicar. Vamos entender aqui uma coisa aqui, ó. Vamos voltar aqui, opa, aqui. Deixa eu afastar um pouco esse zoom. Beleza. Quando a gente pega aqui, então, essa ferramenta aqui e, olha só que interessante, aquilo que eu falei. Quando a gente pega aqui esse candle, pega aqui também a sombra dele aqui, tá, galera? E puxa aqui, ó, até aqui na frente, até aqui assim, ó, nós percebemos que todos os candles ficou preso dentro daquele candle. E olha aí quantos candles que nós temos agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não vou contar não, porque é muito candle, tá? Esse aqui também não rompeu, porque foi só a sombra. O corpo dele continuou lá dentro. Esse daqui também continuou com o corpo dentro do inside base. Agora, esse daqui não. Esse daqui ele estourou, né? Ele fez o breakout, o rompimento. Ele quebrou, né? Aquela sequência, aquele padrão de acumulação que estava ali. Então, nesse candle aqui seria a sua venda. Stop loss aqui em cima. Beleza, galera? Um pouco acima do último topo, quando for uma venda. Ou um pouco abaixo do último fundo, quando for uma compra. Resultado, o que aconteceu? Olha lá como que o mercado caiu. Né? Você teria ganhado aí bons pips com esse inside base. Você teria entrado aqui, né? E ele desceu até aqui. Nada, aí 940 pontos. Tá? Ele veio até onde que ele veio aqui, olha. Vou mostrar para vocês até onde que ele veio. Não é por acaso, até o último fundo. Ok? Olha aí, ó. Ele veio aqui no último fundo, porque esse último fundo é a região de suporte. Para você ver se é suporte ou não, vai em times maiores. Você encontra aqui novamente um fundo, outro fundo e outro fundo. Não existe coincidência nesse mercado, tá, pessoal? Tudo é estratégia, tudo é matemática, tudo é padrões de mercado. Então, espero que essa aula de inside base, estratégia de price action, sem usar indicadores, tenha ajudado
bastante vocês. Veja essa aula quantas vezes vocês quiserem, compartilhe com seus amigos, ok? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque toda vez que a gente colocar um vídeo, uma aula, uma operação ao vivo, um depoimento de aluno, você vai estar sendo notificado, beleza? E se você gostaria que nós gravássemos um outro vídeo falando sobre um outro assunto, deixa aqui nos comentários, ok? Mas que esteja dentro desse assunto de Price Action, ok, galera? Para a gente não fugir do objetivo desse canal, que é falar sobre Price Action. Meu nome é Thiago Correia, eu sou trader no mercado de Forex. Um forte abraço e até o próximo vídeo.